E aí galera, bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. E no vídeo de hoje eu trago várias curiosidades sobre o filme Esquadrão Suicida que tem dado o que falar nesse mês de agosto. Se por acaso você ainda não viu esse filme, é só clicar aqui que você vai ser redirecionado ao meu review sem spoilers dele. Mas vamos logo ao que interessa, vamos às curiosidades. A equipe de Esquadrão Suicida que chegou às telonas, ela é composta pela Arlequina, pelo Pistoleiro, pelo Capitão Boomerang, pelo Crocodilo, pelo El Diabo, pelo Amarra, pela Katana e o Rick Flag. Porém, era para essa equipe ter alguns outros personagens diferentes. E na primeira versão do roteiro a equipe tinha 3 outros integrantes: a Vixen, o Multiplex e a Verme Mental. Quando o David Ayer começou a se preparar para iniciar a produção do Esquadrão Suicida, ele estava ali naquela época de ler alguns gibis para poder ver o que ele queria fazer e como ele poderia adaptar essas histórias para as telonas. Ele tinha em mente já que queria a atriz Margot Robbie no papel da Arlequina, só que o Warner não estava nessa mesma sintonia com o diretor naquela época e eles preferiam que fosse a atriz Emma Roberts no papel. Ainda bem que a jovem atriz recusou o convite para poder estrelar a série Scream Queens. Se liga na lista de atrizes que estavam cotadas para viver a Amanda Waller antes da Viola Davis ser escolhida. Era ninguém menos que Oprah Winfrey, Kerry Washington e Octavia Spencer. Caramba, que casting, deve ter sido muito difícil para poder escolher entre essas 3, entre essas 4, né, que a Viola Davis também entra, escolher entre essas 4 gigantes atrizes, difícil, viu? Muito difícil. Um outro ator que também foi cotado para compor o elenco de Esquadrão Suicida foi o Ryan Gosling, que foi o primeiro ali sondado para interpretar o Coringa antes do Jared Leto ser o escolhido. Só que segundo algumas fontes ele recusou o convite do estúdio porque ele não queria assinar um contrato para vários filmes, ele não queria estar preso a um contrato desse tipo. Durante um certo tempo, o ator Tom Hardy foi considerado como parte do elenco de Esquadrão Suicida. Ele seria o responsável por interpretar o Rick Flag, só por causa de conflitos de agenda com o seu trabalho lá no filme O Regresso. Ele acabou tendo que deixar o papel, que acabou ficando nas mãos do Joel Kinnaman, mas ao que tudo indica, o Tom Hardy não separou suas relações com a DC/Warner, e eles estão falando aí que vai sair uma nova adaptação de um outro quadrinho mais obscuro, mais sombrio da DC, e que pode contar com Tom Hardy como protagonista. Só nos resta aguardar e ver. Eu particularmente gostei muito da personagem da Katana e queria que tivesse muito mais tempo dessa personagem em tela. Infelizmente isso não aconteceu. E uma curiosidade sobre a atriz Karen Fukuhara, a responsável por interpretar a Katana, é que esse é o primeiro filme dela. Ela nunca tinha participado de nenhum filme ou série antes. Ela na verdade tinha participado apenas de alguns shows lá no Japão, mas só que nada que precisasse de uma atuação de verdade dela. Na pegada ali bem Senhor dos Anéis, a equipe de Esquadrão Suicida, não só do elenco, como parte da equipe técnica, tatuaram a palavra Squad. Só que o mais interessante é que eles mesmos foram fazendo a tatuagem uns nos outros, como o próprio Will Smith, que tatuou o Joel Kinnaman, a Margot Robbie tatuou a Karen Fukuhara. É engraçado que o Joel Kinnaman na época lançou no Twitter dele a foto do Will Smith do lado da tatuagem depois que ele tinha feito ela, e ele falou que o Will Smith como tatuador é um ótimo ator. O ator Jay Courtney revelou durante uma entrevista de que ele consumiu cogumelos alucinógenos e também apagou alguns cigarros pelo seu corpo para poder entrar no personagem. O cara nem faz nada no filme. E ele também contou que aquele corte de cabelo todo esquisito dele foi feito pelo próprio diretor David Ayer. Ele falou que tinha marcado com o diretor de se encontrar com ele para poder conversar um pouco sobre o visual do personagem, né, como seria essa adaptação para as telonas. Que o diretor já chegou com aquelas maquininhas já de rapar a cabeça na mão e chegou, já foi cortando as mechas, falou: tá com cara de mal, tá legal, sai fora. E o Jared Leto, que se recusava a sair do personagem mesmo quando ele não estava filmando. O cara realmente ficou virado no Coringa. O cara começou a mandar presentes mais estranhos possíveis pro elenco do filme. O cara mandou camisinha usada, o cara mandou rato morto, cápsulas de bala. O cara realmente ficou loucaço. Parece que a galera tava ficando tão imersa em seus personagens que a produção do filme resolveu contratar um psicanalista para poder prestar os seus serviços para que ninguém se bitolasse total. Foi tarde demais pro Jared Leto. Antes do Will Smith ter sido escolhido como pistoleiro do filme, atores como Idris Elba, Matthew McConaughey, Brad Pitt e Keanu Reeves foram cotados para o papel. E depois de escolhido se preparando para interpretar o pistoleiro da melhor maneira possível, o ator Will Smith fez treinamento com os SEALs, cara, que compõem a principal divisão de elite da Marinha Americana.
Com sua participação em Esquadrão Suicida, o Ben Affleck se torna o primeiro ator a interpretar o Batman em 2 filmes que saem no mesmo ano e com diretores diferentes. A cena em que o Capitão Boomerang chega no Amarra cochichando ali, criando toda aquela conspiração para os dois tentarem fugir, e que o Amarra tenta fugir e ele acaba morrendo por causa que o chip implantado nele explode a cabeça dele. Aquela sequência foi inspirada numa das primeiras HQs do Esquadrão Suicida, só que diferente do filme que o personagem morre, na HQ eles estão usando são os braceletes, e quando o bracelete explode ele apenas perde um dos braços. Durante uma entrevista à revista People, a Margot Robbie falou que as cenas de beijo entre ela e o Jared Leto foram horríveis de gravar porque os dois estavam completamente carregados de maquiagem. Nas palavras dela, já fiz cenas de beijo usando batom e isso é um pesadelo, mas os dois usando batom ao mesmo tempo é um terror. Terror ou não, eu ainda tenho muita inveja do Jared Leto. A atriz Cara Delevingne gastava 3 horas na maquiagem para poder construir a sua personagem magia. Sério, gastar 3 horas maquiando aquela mulher para ela interpretar daquele jeito. Que desperdício de tempo, velho. Em contrapartida, a maquiagem do personagem Crocodilo, interpretado pelo Adewale Akinoi Agbaje, consegui falar o nome desse cara, durava 5 horas para ser feita. Esse tempo todo para eles colocarem algumas próteses faciais e também uma certa camada de espuma que tinha mais ou menos a espessura de 5 centímetros para fazer o personagem o mais real possível. Eles usaram o mínimo de CGI possível para poder construir esse personagem. Durante o período de gravação do filme, toda a equipe, elenco e equipe técnica, tinha 3 sessões de treinos numa academia que foi construída propriamente para isso lá no set. E todos esses exercícios eram comandados pelo preparador físico Peter Von Dien, que também foi o responsável por pegar os atores ali no período de pré-produção do filme e começar a prepará-los para ficarem todos bem... Ali no final do filme, depois de todos os ocorridos da história, a gente vê a Arlequina na prisão, tomando aquele seu cafezinho que ela tinha pedido na máquina de expresso dentro da cela dela como recompensa pela missão. Além do cafezinho, ela também está lendo um livro. E o livro que ela está lendo é o Between the Sheets, escrito pela Molly O'Keefe. E a curiosidade aqui é que a editora responsável por lançar esse livro se chama Arlequin, que é uma editora responsável por lançar romances e ficções voltadas para o público feminino. Bem, é isso, galera, esse foi o maior vídeo de curiosidade já feito aqui no canal. Foram 20 curiosidades ao todo sobre Esquadrão Suicida. E se vocês gostaram desse vídeo, ajuda dando aquele like aqui embaixo. Se é a primeira vez que está passando por aqui, ou se ainda não é inscrito, se inscreve no canal também aqui embaixo e faça parte da galera do Sessão de Aluguel através do grupo lá no Facebook. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá que você fica sabendo de tudo em primeira mão que vai acontecer no Sessão de Aluguel. Eu vou ficando por aqui, galera, espero que tenham gostado. Até a próxima sessão. Tchau!